Projeto Victor de Maio. Vou mostrar para vocês aqui qual foi o estudo feito pelo Capelaro, o Jorge Capelaro e o Paulo Roberto Ferreira, sobre esse filmete especificamente, né? Essa é a playlist do Chegada do Trem em Petrópolis, né? Exibido por Victor de Maio, que é defendido como um filmete brasileiro. E aqui eu vou mostrar para vocês, na página 49, qual foi o estudo realizado por eles. Vamos lá. Aqui embaixo, no último parágrafo, ó, assim, os 4 assuntos nacionais dos filmetes projetados por Victor de Maio, ou Victor de Maio, em Petrópolis, em maio de 1897, foram esmiuçados em todas as fontes possíveis com dados obtidos por conclusões lógicas. Desde a chegada do trem em Petrópolis até o último filmete, tá? Um artista no trapézio do Politeama, ele está falando aqui, ó. De vez que os detalhes dos títulos eram sintomáticos, trem em Petrópolis, trapezista no Politeama, bailado no Andaraí, bonde e passageiros subindo e descendo, dele em Botafogo, né? O enfoque em assuntos locais e, na questão ambiente, a preferência pelo Rio de Janeiro, insinuaram que se desejava mostrar aos espectadores, conhecedores dos locais, as cenas deste. Nos itens que se seguem serão indicados os caminhos percorridos para se assegurar a possível procedência dos filmetes. O local indicado era Brasil, embora os assuntos tivessem similaridades tanto nos títulos quanto na natureza das imagens filmadas em produtos estrangeiros. Então aqui, no próprio estudo deles, ó, eles já confirmam para você que isso aqui que eles estão estudando tem de fato muita referência, similaridades aqui, como ele diz, tanto nos títulos quanto na natureza das imagens filmadas, em produtos estrangeiros. Então nós estamos falando que muito se assimila com filmes estrangeiros, com curtas estrangeiras. E ele está falando isso aqui, ó, tá no livro, não sou eu, tá? Aqui, ó. Assuntos tivessem similaridades, embora os assuntos tivessem similaridades, tanto nos títulos quanto na natureza das imagens filmadas em produtos estrangeiros. Está muito claro isso aqui. Então aqui ele já confirma a similaridade, tá? Aí o que eles fizeram? Aqui começa o estudo desse filmete, Chegada do Trem em Petrópolis, tá? Aqui, ó. Procuramos na rede ferroviária o setor da preservação da história ferroviária, Preserve-se, né, para obter fatos e descrições da estação de Petrópolis e dos trens que lá chegavam. Também procuramos a SR8, que abrange com a sede em Campos, né, no Rio de Janeiro, e o que pertence a Leopoldina Hilo, né, a companhia. Infelizmente, né, ambas não possuem dados dessa época, de 1897. Eles foram, então, obrigados a procurar outras fontes, como o professor Dickif, né, e o engenheiro Pedro Silva, né, e a CBTU, Relações Públicas, com Benício Guimarães. Aí aqui a gente tem o jornal A Tribuna de Petrópolis e historiadores da Leopoldina Hilo, né. Então, eles levantaram estudos dentro dessas companhias, historiadores e responsáveis sobre áreas próximas, sobre trens, ferrovias, né, essas localidades em Petrópolis também. E aqui, em primeiro momento, ó, do primeiro ponto, nada obtiveram, mas dos outros, eles conseguiram alguns elementos que permitiram levar a investigação adiante, tá? E isso é o que ele está falando aqui. Aí aqui ele vai dar uma descrição, ele vai falar sobre como era a estrada de ferro que servia a Petrópolis. Aí vamos lá. A estrada de ferro que servia a Petrópolis era do Rio, né, de North Line, e sofreu mudança em 1890, né, e se tornou a estrada de ferro Leopoldina. Tá, isso aqui a gente já sabe. E em 14 de janeiro
de 1898 passou a ser, né, Leopoldina Railway Company Limited, até a sua extinção com a bitola de 1 metro. Ou seja, aqui ele está falando da estrada de ferro, né? A composição, a estrutura que era essa companhia. Aí aqui agora ele vai dar uma descrição, aqui embaixo, no último parágrafo, de tamanho, ele vai abordar as locomotivas, entre outros. Então aqui ele diz, a composição que fazia os 2.800 km do alto da serra até a cidade de Petrópolis usava locomotivas Baldwin, americanas, tá? Agora a gente vem aqui. Classe 240. Depois, só em 1899, passou a se usar a Bayer Peacock, que é inglesa, né? Classe 260. As locomotivas americanas tinham chaminé em balão e os carros de primeira classe eram de madeira, né? Com estrutura inferior e assoalho em pinho de riga. Assentos podendo ser voltados num ou outro sentido. Estofo, né? Estofado de palhinha. Peso de 13 toneladas. Capacidade para 40 passageiros por carro. E entradas laterais. Os de segunda classe eram menores e para 20 passageiros. Aí tem a figura aqui, né? Tem algumas figuras ilustrativas. Eu vou pausar aqui o vídeo daqui a pouco para a gente fazer uma segunda parte. Então vamos lá. Quanto à estação, obtivemos fotos do período de 1895 a 1902, sem alterações, além de outra de 1912, maior, que forneceu mais dados para comparação com similaridades, né, estrangeiras. Na de 1912 já aparecem os bondes elétricos, né? Os bondes elétricos, e aí tem a figura 6 aqui também. As fotos dos filmetes franceses produzidos até março de 1897, como os da estação de La Ciotat, em Lyon, né, mostram composições de pequeno porte e estação bem simples, ou da chegada do Paris Express, né? Composição bem maior do que o trem de Petrópolis. Aí tem uma figura também. Então aqui, ó, a base da data de março de 1897 se explica, permitiria que um filmete feito na França chegasse aqui. Isso é óbvio. Por volta de abril, né? E pudesse ser projetado em Petrópolis em maio. Tá. As fotos do trem americano são de fevereiro de 1897 das linhas da Pensilvânia, feitas pela International Film Company, Railway Stations. Então, aqui ele fala, com composição pesada. A locomotiva 262 parece ser Billy. Não, no caso aqui eu pulei uma linha. Parece ser confirmada pela foto de 1898 da locomotiva 856, né, que mostra o GW, o Billy, né, bits com a câmera Biograph na frente da mesma. Tem uma imagem aqui, tem uma figura, tá? Eu não vou esmiuçar muito o livro, eu não sei se vai dar direito autoral isso aqui. Então, que tem aqui também tem uma capa, que fala da capa da página 91 da Before Hollywood, né? E as estações tipo faroeste em Nova Jersey. Se você quiser pausar o vídeo e ler você mesmo aí com sua concordância melhor, fique à vontade. Então aqui, só para finalizar, ele fala dos fotogramas ingleses de Birch Acres, né, de Harlow, e não se coadunam com as vistas da estação de Petrópolis. Ou seja, esses fotogramas de Birch Acres, né, esses filmetes que o Birch Acres também produziu, não fazem referência, não são iguais à da estação de Petrópolis, especialmente quanto à moda feminina e ao tipo de movimento do povo. Para melhor esclarecimento, ver foto de Mark Ferris de 1895, chegada do trem em Petrópolis, o livro de Gilberto Ferres. Os fotogramas, né, a fotografia do Brasil no caso, que é aqui o livro, a referência, de 1840 a 1900. Aqui eu vou fazer uma pausa para a gente fazer uma segunda parte depois. Então aqui,
Eu vou finalizar. A gente vai fazer a segunda etapa depois. A estação de Petrópolis era do tipo de uma plataforma com saídas laterais, prédio da administração no meio, com 2 pisos, varanda e pórtico para carruagens. Aí dá uma figura. O estudo detalhado das fotos permitiu concluir que o filme Chegada do Trem em Petrópolis era local de atualidade na data, embora a cenografia, olha só o que ele está falando, embora a cenografia possa ter sido copiada dos filmetes estrangeiros, o que era hábito, com ambiente diferente. Quem o produziu é uma incógnita, mas Vitório de Maio o apresentou sob sua responsabilidade. Aí agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha muito interessante que está aqui no final. Deixa eu encontrar aqui, porque é muito interessante isso aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o mesmo livro, tá? Ó, página 107. Cadê, ó? Olha só que eles colocaram. Chegada do trem em Petrópolis. Seria o próprio Nacional ou o clássico dos irmãos Lumière. Ficha do catálogo Lumière 653 para você achar o filmete. Arrivé de um trem.